Oi, gente, boa tarde, tudo bem? A gente vai começar o nosso webinar desse mês aqui da Cypher Learning, que a gente sempre faz algum tópico envolvendo educação à distância, metodologias de design instrucional, sempre conectando com o uso de plataformas educacionais que podem ajudar os professores a cada vez mais incentivar e melhorar suas próprias aulas e conseguir fazer com que os alunos aprendam de maneira mais eficiente e rápida. Então, nesse dia de hoje, a gente vai focar como criar conteúdos usando ferramentas e aplicativos EdTech, que são ferramentas que auxiliam e conjuntam educação e tecnologia. Então, essa é a sigla EdTech, que significa tudo que envolve também essa junção de educação e tecnologia, que é tão fundamental nos dias de hoje. Então, para começar, deixa eu só dar um slide. Então, para começar, qual que é o papel do design instrucional nesse desenvolvimento de cursos online? Então, você que é professor, você que cria suas aulas, muitas vezes para o presencial ou grava vídeos, né? Então, se você não conhece o design instrucional, se você nunca ouviu falar disso, ou se você só ouviu falar disso em momentos, muitas vezes superficiais, é muito importante entender que design instrucional, ele se foca na comunicação entre aluno e professor. Né? Então, ele parte do princípio que a linguagem dialógica instrucional é fundamental para um conteúdo de um curso à distância, por exemplo. Porque como você não vai ter aquela situação ali que o aluno e o professor estão juntos, né, no mesmo ambiente, você precisa compensar essa distância, precisa arranjar outros modos de tirar essa distância do que o learning tem naturalmente. Então, focando bastante na comunicação entre os alunos e os professores, né, muitas vezes usando uma linguagem dialógica na construção desses cursos. Então, mesmo que você já tenha muita experiência em sala de aula, já tenha muita experiência com criação de material, muitas vezes criar um curso online, criar um curso com tecnologia, traz mais desafios, traz alguns know-hows diferentes, que não são muito complicados, não são nada do outro mundo, e que só vão agregar, só vão acrescentar cada vez mais também para a sua prática em sala de aula. Elas não são inúteis, elas não são exclusivamente para cursos à distância. Por quê? Porque elas vão lidar muitas vezes com a geração atual, como que você pode conversar com os alunos de hoje em dia, tanto adultos quanto mais jovens, né, adolescentes e jovens adultos, porque com toda a tecnologia que você tem hoje em dia, no dia a dia, celulares e tablets, e conhecimento na palma da mão ali muito rápido, o papel da sala de aula precisa mudar, o papel do professor ele se modifica e pode muito bem ser muito mais aproveitado e ser muito mais rico, né? Não é a questão do professor lutar contra a tecnologia, encontrar um jeito de superar essa tecnologia, mas trabalhar com isso, fazer parte e ver que isso não é uma questão de ser inimigo, não é uma questão que você precisa ir contra isso, mas que ajuda muito a você ir de encontro aos seus alunos, ao encontro deles, né? E conseguir esse diálogo de uma forma mais eficaz. Então, na prática, como que a gente faz isso? O material EAD, ele tem algumas, por mais que ele tenha muitas variedades, porque ele vai atender diferentes públicos, ele vai ter vários conceitos e contextos diferentes, com objetivos tanto empresariais quanto acadêmicos, né, para muitas vezes procurando públicos específicos, né, alunos de pós-graduação, de cursos de enfermagem, né, muitas vezes também alunos de administração, que daí já abrange muito mais amplo, né, então ele tem várias diferentes facetas, né, obviamente, mas ele tem algumas características que podem ser comuns a todas essas diferentes facetas. O que é muito importante? A gente cita aqui algumas das quatro momentos mais importantes, né? Que é a linguagem clara e direta, que é preciso ter, não se pode usar uma linguagem acadêmica, uma linguagem pesada, muitas vezes, porque isso acaba desmotivando as pessoas, e por mais que elas queiram absorver aquilo, não é uma coisa muito simples, ainda mais muitas vezes, dependendo do perfil do aluno, às vezes é o perfil do aluno adulto, que sai do trabalho para fazer um curso ainda, estudar. Então, é preciso facilitar, né? Claro que a pessoa precisa ter a própria esforço e a própria vontade de aprender, mas a ideia do material é que ele auxilie isso, né? Não seja mais uma barreira quanto a isso. Então, se você coloca o seu material numa linguagem clara e direta, você está auxiliando o seu aluno, qualquer que seja o perfil dele, a assimilar esse conteúdo por conta própria, de forma mais rápida e de forma mais eficiente, né?
Tem que ver se também, como a gente comentou, levar em consideração o conhecimento prévio do aluno. Então, muitas vezes, se você já sabe qual que é a bagagem do aluno, né, se você já está fazendo um curso formado para uma pessoa que precisa ter um pré-requisito em determinada situação, por exemplo, técnicas avançadas, ou cursos de pós-graduação e mestrado, que já tenham sido já precisa ter um conhecimento mais avançado, você já pode pular etapas, você já pode ir direto para momentos mais complexos, você já pode ir direto para situações práticas de caso que o aluno vai entender, que ele vai conseguir pegar, porque ele já tem aquela base teórica. E muitas vezes isso é melhor, é preciso fazer isso, porque se o aluno já tem aquela base teórica, ele já tem esse conhecimento prévio, ele não vai querer ver tudo de novo que ele já sabe, então isso frustra. Então, quando você sabe que você vai estar lidando com alunos com um perfil um pouco mais avançado, é preciso puxar um pouco mais sim, não é um problema, não é uma coisa que vai desmotivar eles, pelo contrário, porque eles querem agregar ao que ele já tem e não conhecer do zero ali a fundamentação. Então, isso é muito importante levar em conta, porque conteúdos muito simples também desmotivam. Isso eu percebo que muitas vezes é uma coisa que não é levada em consideração, mas é preciso um nível de desafio, né, para você poder manter essa motivação. Que também não seja um desafio grande demais, que acabe frustrando e acabe desmotivando o aluno para o outro lado. Então, e se o aluno já não tem esse conhecimento, se ele só tem o conhecimento básico, por exemplo, daí você precisa explicar todos os conceitos, precisa evitar usar palavras que ele não vai compreender o significado. Você precisa muitas vezes ter um glossário de termos para aqueles conceitos, para aqueles termos que o aluno precisa saber, mas que ele não vai ter o conhecimento antes. Então, a gente precisa levar em consideração esse conhecimento prévio em qualquer situação. A questão do raciocínio, da reflexão, também os conteúdos não podem ser muito expositivos, né? Isso naturalmente, mesmo em questão de sala de aula, muitas vezes não tem como escapar, mas ele se torna muito mais grave numa questão de material EAD, porque você não vai ter como puxar o aluno de volta no momento que você percebe que ele está desmotivado, né? Você precisa manter essa motivação ou ter o máximo de tentativa de manter essa motivação durante o material quando ele está sozinho, né? Quando ele está por conta. Então, quanto mais o conteúdo estimule o raciocínio, quanto mais ele peça o engajamento e seja ativo e faça perguntas e force o aluno a participar e compreender e se realmente se engajar naquele conteúdo, maiores as chances dele reter mais conhecimento e realmente chegar até o final. Porque conteúdos apenas expositivos, apenas de leitura, apenas de passivamente mostrando conteúdo, muitas vezes eles não vão ter essa mesma força, esse mesmo empenho de fazer o aluno seguir em frente, né? Então, é muito importante que se foque na parte prática e que faça o aluno pensar, raciocinar, o que também é fundamental na educação nova, para formar as pessoas da nova geração, que não se tornem apenas, né, técnicos ou pessoas que repitam conceitos e tudo mais, mas que saibam aplicar esses conceitos e utilizar a educação como uma melhoria, como um raciocínio mesmo, para evoluir como cidadãos. E para isso também é muito importante você ter atividades integradas no seu conteúdo, que eles possam participar durante o conteúdo, que sejam questões motivadoras, desafiadoras, que essas atividades realmente engajem os estudantes a continuarem, que realmente não só testem, mas também deem um feedback de como o aluno está indo. Então, as atividades precisam estar integradas no conteúdo, elas não podem ser apenas um objetivo final, sei lá, 5 módulos de alguma coisa, e no final tem um teste final com 50 questões. Isso é, isso é obsoleto, né? Isso, infelizmente, muitas vezes acontece, mas não é a melhor forma. É importante que as atividades estejam integradas com o conteúdo de forma central. Às vezes até não precisam ser apenas um questionário ou alguma atividade que o aluno precise parar para resolver, né? Ele pode estar fazendo atividade durante todo o tempo que ele está consumindo conteúdo.
Então, essa questão das atividades integradas também é uma dica muito importante. Continuando. Então, mas como que eu posso fazer tudo isso, né? Que a gente mostrou ali, na prática mesmo. Então, como designer instrucional, tem algumas dicas que você pode acrescentar no seu conteúdo, que mesmo que você não tenha essa formação, você já, sabendo disso, você consegue transformar isso no conteúdo mais dialógico, no conteúdo mais complexo, no conteúdo mais bacana, assim. Então, você pode usar sentenças curtas e diretas, né? Não se preocupar em fazer parágrafos muito longos que expliquem as coisas de uma forma muito complicada. Você pode apenas fazer eles rapidinho ali, mostrando sentenças passo a passo, tópicos e coisas que sejam mais fáceis de reter. Sempre usar fase ativa e pronomes pessoais, se comunicando com o aluno, falando, agora que você já leu esse conteúdo, então agora que você já conseguiu e tudo mais. Né? Sempre isso também ajuda bastante para criar essa noção de mais pessoalidade. E sempre escolher exemplos familiares ao público-alvo. Também que a gente tinha falado ali de você criar exemplos que sejam próximos da realidade do seu aluno. Então, sempre comentar estudos de caso, falar de situações que sejam atuais e que tragam o aluno para ser engajado durante o conteúdo. Notícias de jornal recentes, né? Então, todo esse tipo de atividade que seja mais próxima, que não seja uma coisa muito distante do estudante. Então, que a gente tinha falado ali, usar voz ativa, né? Então, você usar um palavreado, mas por mais que o conteúdo seja às vezes pesado, você adaptar isso para uma linguagem mais familiar, para uma linguagem mais diluída, para que seja mais fácil de se abordar, claro, sem tirar a complexidade, mas fazendo isso de uma forma mais próxima, mais leiga, né? Não usar jargões técnicos, vocabulário muito complexo, sem necessidade, né? Sempre direto ao ponto, basicamente. Né? E quando é preciso citar termos técnicos, é necessário sempre deixar eles explicados, deixar eles ou numa nota de rodapé, ou colocar eles já junto com a explicação, nunca deixar no ar, nunca deixar isso sem explicação nenhuma, porque o aluno não vai poder estar ali perguntando ao professor, o que significa isso? Não sei o que é isso. Então, é sempre importante puxar isso também, já deixar isso colocado durante o curso. E sempre estruturado do macro para o micro. Então, começando dos conceitos mais importantes e mais básicos, até indo para os conceitos menores e mais focados, mais minuciosos. Aqui a gente tem um exemplo de diferenças, né, entre texto acadêmico adaptado e dialógico, né, que seria o texto acadêmico, a citação técnica mesmo, né, entre aspas, ali certinho, bonitinho, como de onde vem no livro. Um texto adaptado de forma simples, que é só o resumo dele ali para ser colocado digamos, num texto mais amigável, ou colocado como uma citação indireta, né, alguma coisa assim. E o texto dialógico, que seria a transformação disso tudo num EAD, numa coisa mais convidativa, né? Então, aquela citação ali bastante séria, bastante técnica, se torna numa pergunta, né? Se torna na resolução dos conceitos, né? Então, você sabe resumir a gamificação, né? Porque a gente está falando desse conceito. Então, você puxa o aluno para perguntar que conceito é esse. Então, para começar, preciso entender isso. Então, a chave é envolver os estudantes. Então, puxando o que esse texto está querendo dizer ali no fundo da situação mesmo, né? Para deixar bem em voga, para deixar bem claro o que é a situação de cada coisa. E também convidar o aluno a entender melhor isso, a puxar ele para participar das ações. Né? Às vezes aqui nesse momento você teria uso de um personagem, você teria uso de uma imagem de suporte para trazer o texto e tudo mais. Então, principalmente quanto mais importante for o seu conteúdo, digamos, seja um conceito-chave, é importante você ter imagens, é importante você ter, muitas vezes, recursos interativos, ter esse cuidado na mudança do texto, para que seja realmente necessário. Não é que você nunca possa ter o texto adaptado, o texto acadêmico no seu EAD, às vezes você vai precisar, mas os conceitos mais importantes, as partes fundamentais, elas precisam ter esse texto dialógico mais focado, ter essa questão mais colocada para que realmente você consiga puxar as pessoas e ter mais certeza de que elas vão entender exatamente o que você precisa que elas entendam. Então, a questão é de foco
e de separar as partes mais importantes do seu conteúdo. Então, para você fazer isso, você pode usar diversos tipos de recursos, né? Personagens, imagens ilustrativas, vídeos curtos, vídeos longos não são recomendados, de curtos de segundos, desde 30 segundos até 2 minutos no máximo. Trechos de músicas, podcasts, infográficos, trechos de filmes, documentários, entrevistas, apresentações multimídia, basicamente tudo que você tiver acesso e puder utilizar é interessante, sempre com os cuidados técnicos necessários, né? Imagens que tenham, não sejam muito pesadas, que tenham um tamanho ali bem baixo, para não, por causa da conexão com a internet, que é um problema que a gente ainda tem muito. Às vezes o aluno está estudando no celular, então ele vai ter menos internet. Então são coisas que precisam rodar com 3G, que precisam rodar com uma internet básica, e que você tenha certeza que mesmo que às vezes o aluno está no Wi-Fi do laboratório, mas às vezes também o Wi-Fi não funciona direito e tudo mais, isso não pode comprometer o seu curso. Tem que fazer o máximo possível para que isso não comprometa e utilizar sempre esses detalhes e ter bastante cuidado na utilização desses recursos e já da importância de cada um deles dentro do conteúdo também. A ideia não é você jogar isso de qualquer forma e sabendo que ter um personagem, uma coisa muito sensacional em cada tela vai ajudar o aluno a aprender mais. É uma questão de balanço. Então, também não é preciso ter isso o tempo todo em cada tela, né? A gente vai ver o exemplo de um curso aqui que balanceia isso de algumas formas e tudo mais, que seja mais interessante de se ver. Então, mas qual que é a importância desse conteúdo envolvente para aumentar a participação dos alunos, né? Que é o nome do webinar, que é o conteúdo, que é o foco do que a gente está vendo hoje, né? A questão é que o quê? A gente tem aqui algumas coisas, alguns conceitos importantes, como aprendizagem ativa, desafios e premiações, simulações, contexto, motivação, estímulo de aprendizagem. Então, tudo isso vai causar envolvimento dos alunos, tudo isso vai puxar eles para se envolverem mais no curso e trazerem mais feedbacks, trocarem mais experiências, ter enriquecimento pessoal, combater a evasão, porque eles não vão desistir do curso. Então, quando a gente fala de conteúdo envolvente, a gente está falando de todos esses pontos aqui que a gente vê que auxiliam no aumento da participação dos alunos dentro do seu curso e podem fazer dele um sucesso e vai formar pessoas muito mais críticas, pessoas muito mais preparadas, tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida social, nesses termos. Então, tudo isso são pontos importantes de por que você precisa ter esse conteúdo bem envolvente, né? Porque muitas vezes a gente não pode culpar muitas vezes o estudante, né? Poxa, esse curso aqui teve, sei lá, 50% de evasão, quase ninguém terminou, então, poxa, será que a culpa é realmente dos estudantes? Será que as pessoas realmente não têm compromisso com nada, ou não quiseram participar, ou fizeram a inscrição em um momento de um impulso, né? E acabaram nos comprometendo? Pode ser, alguns casos sim, mas quando você tem uma coisa muito grande, a gente precisa olhar para o que a gente pode melhorar no nosso próprio conteúdo e não muitas vezes transferir essa responsabilidade para o público-alvo, né? Por que as pessoas não estão querendo fazer o seu curso? Por que esse curso às vezes não está atraindo tanta gente quanto precisava? Muitas vezes porque ele pode não ter conseguido captar a atenção suficiente, né, das pessoas, porque com certeza elas tiveram motivos para decidir por outras coisas em vez do seu curso. Então, esses motivos que a gente precisa trabalhar para fazer com que esses conteúdos, esses cursos valham a pena serem feitos, valham a pena serem terminados, né, numa situação que a gente tem muita oferta de vários tipos de conteúdo, a gente também tem muitos compromissos pessoais, tipo trabalho e profissionais, então você muitas vezes está competindo com tudo isso, né? Não está só competindo com outros cursos. Então, por isso necessário, muitas vezes, ter esse conteúdo cada vez mais ativo, cada vez mais envolvente, para que o aluno tenha aquela vontade, para que se junte à vontade dele, que ele, em alguma vontade ele teve, se ele se matriculou, ele teve algum momento que ele estava interessado. Então, esse interesse você precisa puxar para ele continuar em frente, para ele não se diluir ao longo do conteúdo, né? Ao longo desse curso. Então, essas são reflexões que a gente sempre pode pensar. E daí aqui agora a gente vai ver alguns aplicativos EdTech que são bacanas para você criar conteúdo envolvente, né, com apresentações online, infográficos, adicionar vídeos e bancos de imagem, adicionar gamificação.
A gente vai ver alguns aqui que eu vou apresentar para vocês e apresentar como que vocês podem inserir ele na plataforma NIO, que é a plataforma que a gente usa para demonstrar os cursos e demonstrar as ferramentas que a gente tem, né, para divulgar para vocês. Então, agora eu vou mudar aqui a tela para a gente dar uma olhada. Então, vou entrar aqui no EdTech Center, né, que é o nosso site da plataforma NIO no Brasil. A gente faz as demonstrações aqui. E primeiro eu quero mostrar um exemplo de curso para vocês, que tem alguns desses conteúdos interessantes, diferentes, que a gente pode dar uma olhada neles, né? Então, aqui a gente tem o dashboard, com a página principal, meu painel de controle, e daí que eu vou entrar nos cursos que a gente tem aqui disponível para ser feitos, que até vocês podem também se inscrever para fazer, e ter mais alguma bagagem no assunto, que é um curso sobre ensino adaptativo, né? Então, aplicando ensino adaptativo em cursos online. Então, aqui ele também mostra, foi um webinar que a gente fez também no passado, né, faz alguns meses, os fundamentos do ensino, aplicações, né, um teste final e pesquisa de satisfação, que também é um ponto bastante interessante para você envolver o aluno e saber o que ele realmente pensa do seu curso. Então, eu vou navegar por ele aqui um pouquinho, para a gente dar uma olhada em alguns dos recursos que ele usa. Então, aqui a gente tem o conteúdo interativo. Um vídeo que mostra como as pessoas aprendem. Então, aqui a gente tem o texto dialógico também, com base em textos teóricos, falando sobre como acontece o aprendizado. E também contando em tópicos, contando em frases curtas, como que você pode desenvolver esse conteúdo. Aqui a gente já tem uma tela mais simples, né, que a gente coloca a imagem com texto. Algumas tabelas também para resumir os conceitos, né, para mostrar as informações de forma sistematizada. Também é um recurso que você pode utilizar. Também citação de texto, né, que a gente tinha falado que também não precisa se desfazer de todas elas, mas às vezes para destacar o conceito você pode colocar com certeza. Em algum texto normal. Aquilo que eu falei que você não precisa colocar conteúdos muito visuais e muito interessantes em todas as telas, né? Porque se tudo for muito destacado, então nada se destaca. Então, quando a pessoa vê uma tela mais destacada, ela sabe que aqui algum ponto é muito importante. Então, aqui a gente está falando de sistemas de ensino, que são bem importantes, é preciso que a pessoa entenda esses pontos com bastante clareza, né, a diferença entre cada um deles. Então, eles são colocados no infográfico com mais destaque. Então, aqui a gente tem, né, 3 vertentes do ensino com esse conteúdo. Aqui a gente também vai ter uma atividade interativa, né? A pessoa possa passar o mouse por cima e ter alguns mais conceitos diferentes, né, sobre personalização de ensino. Com links externos também. Você pode acrescentar alguns durante o conteúdo. Aqui um infográfico adaptado também, que é um recurso extra. Aqui uma tela mais simples também, com algumas questões. É interessante, às vezes, colocar questões reflexivas durante o conteúdo, para que o aluno tente refletir por si mesmo, né? Às vezes você pode usar isso no debate, usar isso no fórum também. E aqui também uma tela mais simples, com gráficos e comparações, mostrando um resumo de um texto também, de um estudo comparativo. Aqui a gente tem um infográfico que foi linkado de um site externo. Só carregando. Aqui ele continua com mais alguns textos simples, né, de um conteúdo importante, mas que também não precisa ser conceito básico, né, tô falando de um estudo de caso, falando de uma situação real, né, que também é importante. Aqui falando das estratégias de ensino adaptativo, que são pontos importantes para lembrar. Então, é preciso
focar neles. E com questões interativas também. Porque não precisa ser algo muito complicado, algo muito totalmente fora da realidade. Mas, no geral, ele funciona bem. Tem aqui ter algumas referências também. E o teste final. Tem alguns conteúdos e tudo mais também. Deixa eu ver se aqui entrou. Aqui. O infográfico de ensino, que é bem bacana, que a gente colocou como conteúdo extra, que é um exemplo, né? Coloca os dados em caixa alta, coloca as informações que você precisa saber em destaque. Então é bem bacana esse tipo de conteúdo também, você pode incluir eles de forma bem simples. E claro, né, nesse caso a gente colocou como recurso externo porque é um conjunto, é um infográfico externo, né, de outro site, então não seria bom colocar diretamente na plataforma. Mas se você fizer um infográfico desse, da mesma forma que aqui no conteúdo que a gente viu esses textos mais elaborados, também pode colocar infográfico da mesma forma, né? Sem nenhum problema. Eu vou apresentar aqui uma das ferramentas que a gente usa, que é o Geniali, que é uma aplicação grátis muito boa para você criar seus próprios conteúdos interativos. Ela é grátis com marca d'água, então não é muito um problema, ela não chega a incomodar. Como vocês viram ali, ele fica bem visível, fica bem bacana. E que você pode criar vários tipos diferentes de apresentação, né? Apresentações simples, com vídeo, recursos educacionais, apresentações interativas, infográficos, timeline, listas. Então, tem bastante coisa bacana aqui que você pode criar. Até outras coisas para que não são muito de learning, né? Como calendários, posters, currículo. Mas, por exemplo, você pode criar aqui cursos educacionais. Então, aqui ele já te traz bastante templates que você pode usar por cima, né? Que você pode trocar apenas o conteúdo e manipular algumas coisas e tal, não precisa começar do zero. Ou você pode começar do zero, criar o seu próprio sem nenhum problema também. Por exemplo, se eu criar alguma coisa aqui, eu clico aqui no mais, ele vai te dar um preview, né, do conteúdo. Aqui no caso aqui é um mapa. E se você clicar em usar template, eu abri um editor HTML bem simples para você manipular o seu trabalho. Então, aqui você pode manipular no texto, mudar as fontes, mudar o tamanho, mudar tudo. Que às vezes ele vem com as fontes realmente não muito adequadas para a leitura ou para a educação, né? Às vezes eu preciso de uma coisa um pouco mais sóbria, né? Então, digamos, você pode. Aqui a gente tem. Você pode ir mudando aqui, por exemplo. Aqui. Assim por diante, né? Aqui você pode inserir a interação, clicando aqui. Aqui no caso, essa interação que vem com o texto padrão, que você pode alterar, tirar as imagens, mudar o conteúdo. Você pode inserir outros tipos de imagem aqui dentro. Você pode inserir links externos, fazer uma tooltip, né, uma pop-up que apareça. Então, um editor de conteúdo bem bacana. Inclusive com a visão do código aqui. E mudando. Aqui a gente pode, se você quiser mudar a imagem do fundo também. É 100% manipulável e já vai salvando automaticamente em HTML. Então, ele é bem bacana. Você pode acrescentar mais páginas também.
Então, tanto do mesmo template quanto páginas em branco. E criar um infográfico com várias páginas diferentes, criar uma apresentaçãozinha mesmo, né? Que é bem bacana e ele é gratuito. Ele funciona muito bem na versão gratuita, como você pode ver. A única coisa que você não pode fazer é fazer o download. Você precisa de um plano pago para fazer os downloads do seu próprio computador. Né? E também tem a versão offline que é paga. Fazer PDF, JPG. Então, é interessante, mas se você só precisa deles para cursos online, você tem eles bastante na mão aqui no curso pago mesmo. Você vem aqui no compartilhar, você precisa dar um nome para ele. Então, ele vai te dar vários links diferentes que você pode enviar para os alunos, compartilhar em rede social, inserir os scripts, né? Então, a gente tem aqui tanto o script com iframe quanto o script simples aqui também. E com isso daqui que você pode entregar em plataformas interativas, né? Como o Neo ali que a gente viu. Então, por exemplo, você pode vir aqui. Eu vou voltar aqui para o meu painel para vocês verem alguns dos conteúdos que foram feitos. Aqui tem vários aqui que já foi feito. A gente tem aqui sistemas adaptativos, que foi um dos conteúdos que a gente viu ali no exemplo do curso. Então, tá aqui. Por exemplo, se eu vir aqui no Share, no Insert, tem aqui, certo? Se a gente for ver aqui na plataforma, vou mostrar para vocês aqui no formato de edição. Então, você vem aqui em editar. E com esse botãozinho aqui do Source Code, você pode inserir aquele conteúdo aqui, né? Esse parte aqui. Aqui. E pronto, ele vai adaptar e fazer as adaptações necessárias para ele caber na tela facilzinho. Então, com todas as apresentações e os recursos de editec externo, você pode usar esse tipo de conteúdo, que é bastante útil. Então, Genial é um deles, funciona dessa forma. Outro bastante interessante é o Sway, que é da Microsoft, que também é gratuito, que você pode criar conteúdos interativos, apresentações bem bacanas também. Deixa eu entrar no meu perfil aqui. Vamos ver. Aqui, se você vai em criar novo, se você tem uma conta no Skype, você tem uma conta em qualquer, se você tem Windows em casa, por exemplo, você já pode usar o Sway. Esse mesmo problema, a versão gratuita dele está disponível para qualquer usuário Microsoft. Né? Muitas vezes a gente acaba usando, se você tem uma conta na sua escola, alguma coisa assim, você também pode usar. Então, o que acontece aqui? Você pode pôr um título. Então, aqui no Sway, você pode inserir textos, imagens, grupos automáticos, apresentação de slides, adicionar mídia como imagem, áudio. Ele é bacana porque ele tem áudio, ele também pode inserir códigos ou carregar arquivos. Então, por exemplo, se eu insiro uma pilha, ele é um tipo de grupo. Então, aqui você pode adicionar o conteúdo. Vou pôr um conteúdo aqui de exemplo.
Para vocês verem como é que funciona. Só com texto mesmo. Eu posso pôr uma imagem também do banco, né? Vou pôr uma imagem. E ele já vem com um banco de imagens integrado, então isso é bacana também. Então, ele pode subir do seu computador ou do seu OneDrive. Então, ele é bastante interessante. Então, por exemplo, aqui. Uma tapeçaria. Então, eu vou pôr aqui, assim. Arrastar aqui e arrasta ali para a imagem. Então, beleza, certinho. Você pode procurar vídeos. Assim, deixa por vídeo aqui, tudo bem. Aqui a gente tem uma pilha, né? Que é um conteúdo. Vou tentar por aqui um título. Vídeo. Onde eu vou adicionar um vídeo. Pegando esses vídeos que a gente viu aqui. E arrastar pra cá. Então, beleza. Aqui a gente vai construindo ele aqui dessa forma. Se eu posso criar um grupo aqui também. Esse grupo de comparação, por exemplo. E você vai adicionar duas imagens para serem comparadas. Então, por exemplo, eu posso por aqui. Vou procurar o nome da cidade aqui. Aqui uma imagem de São Paulo à noite. Procurar uma imagem na natureza também. Do Rio aqui, bacana. Então, beleza. Vontade, não esquece que seja a minha apresentação. Eu criei aqui um grupo de comparação, coloquei um vídeo. A comparação ficou aqui dentro. Tentar jogar ela pra fora. Peraí. Fiz a grupo. Isso. Acho que deu certo. Eu quero que fique em 3 itens diferentes, sabe? Não. Posso mudar a ordem também.
Vamos ver se consigo. Certinho. Tá muito bem. A gente tem 3 partes e o título. Clicando aqui em reproduzir, eu consigo ver como é que ele tá ficando. Então, isso aqui é uma pilha. Vou clicando em cima, ele vai mudando os conceitos, mostrando as coisas que eu quero. Posso navegando, assistindo os vídeos. Olá, pessoal. Aqui a comparação. Você pode puxar dessa forma. E no final. Claro, isso aqui às vezes ele vai no template padrão que você pode alterar. Por exemplo, você vem aqui em design e estilos. Então, você pode mudar a apresentação vertical de horizontal para vertical. Você pode criar como slide. Então ele vai ter um por um. Você pode alterar os templates também. Os templates são bem bacanas. Editando de várias formas. Dependendo do template, ele vai mudar também conforme você coloca vertical, horizontal. Você pode clicar para aumentar, por exemplo, com detalhes. Você pode vir aqui em remixar, que ele também mistura vários conteúdos de várias formas. Assim. Você pode fazer isso algumas vezes. E testando como é que ele fica. Tem várias visões diferentes e várias apresentações diferentes que você pode fazer. Então, vamos produzir aqui. Mostra um jeito diferente as coisas. Se eu quero compartilhar ele na plataforma, ou eu quero um aplicativo que eu preciso, pode vir aqui em compartilhar, obter código de inserção. E esse código aqui você pode colar da mesma forma que a gente viu na questão do Geniali ali, no Source Code. Então, aqui em editar. Clicando no Source Code. E você vai colar dessa mesma forma. Tá? Certo? Então, dessa forma você pode, qualquer aplicação, qualquer apresentação, construtor online que tenha esse tipo de código, você pode colocar na plataforma de uma forma bem fácil e segura e eficiente, né? Você vai ter todo o controle do seu conteúdo, porque você só vai estar integrando ele com a plataforma, né? De qualquer forma, você vai ter ele pronto aqui, você vai ter ele na sua biblioteca aqui. Você também pode adicionar eles dentro da biblioteca, né? Por exemplo, você tem um recurso. Vir aqui em adicionar. Você pode vir aqui em página.
Vou adicionar o seu código. Então, aqui ele vai ficar integrado. Salvar. Aqui você vai ter ele na biblioteca, integrado para usar em qualquer curso, em qualquer conteúdo que você queira. Esse aqui foi feito bem rápido, mas para mostrar a funcionalidade. E ele vai estar na biblioteca, no catálogo próprio dele, né? Que a gente colocou aqui. Aqui no catálogo você pode ter várias coisas diferentes. Aqui eu vou ter uma página. Aqui ela vai estar disponível para eu recuperar em qualquer conteúdo. Digamos que eu queira acrescentar ela no curso. Vou por aqui no curso de demonstração que não é muito utilizado. Digamos que eu queira vir aqui, adicionar. Recursos. Página. Biblioteca. Achei, por exemplo. Salvar. Consigo recuperar ela como um recurso. Aqui, que a gente tinha colocado. Então, você pode adicionar ela como recurso. Já direto, se você deixar ela na biblioteca. Essa é uma forma também inteligente de usar os recursos, né? Deixar eles na biblioteca de utilização e recuperando eles conforme você precisa. Então, por enquanto, era isso que eu queria mostrar, a utilização de alguns recursos, a utilização com base nos conteúdos que a gente viu ali. Então, obviamente, quando você for criar recursos, você vai ter que levar em consideração aquelas itens, né, aqueles conteúdos teóricos que a gente comentou no começo do webinar. Então, é isso que eu tinha para apresentar, né, tanto parte teórica quanto prática. E se ninguém tiver mais perguntas, eu agradeço a participação. Essa gravação vai estar disponível para depois para quem não pôde atender o webinar. E deixar aqui nossos contatos também, por caso vocês queiram entrar em contato com a gente, para conversar mais sobre design instrucional, workshops, outros assuntos que vocês gostariam de ver e tudo mais. E, por enquanto, é isso. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo webinar. Até mais.